Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. E diferentes tipos de crimes se sobrepõem, né? Tráfico de drogas, desmatamento. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras, é uma enorme fonte de recursos. Seja bem-vindo, senador Alessandro Vieira. Muito obrigada pela presença. Recentemente, a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas, da qual o senhor é relator, aprovou o plano de trabalho. O senhor pode explicar quais são os objetivos e como que esse plano está desenhado? Basicamente, o que a missão central dessa comissão é trazer esse assunto à pauta, saindo daquelas bolhas mais concentradas apenas daqueles preservacionistas, como historicamente se fez. O desafio maior que eu vejo na comissão é garantir que o grande público e o Congresso tenham total conhecimento dos dados e compreenda finalmente que a pauta ambiental é fundamentalmente uma pauta de preservação econômica. O ministro Fávaro foi muito feliz numa frase: o maior capital, o maior ativo brasileiro é o seu clima. E a gente está jogando esse ativo fora, por um descuido, por uma falta de atenção humana. Acho que a nossa comissão tem um papel muito importante para resgatar isso. A produção de dados que existe hoje, o senhor acredita que ela é suficiente? Sim, do ponto de vista de qualidade, quando você vai para qualquer análise mais séria, não existe dúvida com relação a essa realidade. Mas no campo político, infelizmente, você ainda tem uma persistência de dois erros. Primeiro, o negacionismo puro e simples. Você tem ainda grupos fortes, representados no Congresso, que negam essa realidade de mudança do clima. Mas que negam que o clima está mudando ou que negam que existe um fator humano que acentua as mudanças climáticas? Negam as duas coisas. Negam a mudança em si, alegam que isso sempre aconteceu e negam a participação humana numa possível mudança. Entendem que também isso faz parte de um ciclo histórico. E é muito difícil enfrentar esse tipo de desinformação, esse tipo de ignorância, porque ela se enraiza e ela rejeita a academia. Então, eu me recordo, ainda em 2019, de participar de uma audiência pública aqui no Senado, onde especialistas, pseudo-especialistas, defendiam justamente que não existia aquecimento global, que não existia um processo de mudanças climáticas. Eu conversava com os colegas questionando, não faz o menor sentido, é contrário a qualquer dado científico, mas infelizmente alguns concordavam com aquelas teses e ainda hoje concordam, não só aqui no Senado, mas também na Câmara dos Deputados. Então, a gente tem esse desafio de enfrentar a desinformação e a ignorância. Mas tão grande quanto é o desafio de você romper essa falsa dicotomia, de que para preservar o meio ambiente eu tenho que deixar a nossa atividade econômica em decadência. Eu tenho que impedir o desenvolvimento econômico do Brasil. É justamente o contrário. O desenvolvimento econômico do Brasil está fundamentalmente ligado à preservação do meio ambiente. Não há necessidade, isso é demonstrado cientificamente, não há necessidade de se cortar uma árvore, de se fazer nenhum tipo de avanço naquilo que está preservado para aumentar a nossa produção econômica. Pelo contrário, a recuperação daquilo que está degradado é um grande fundamento econômico. Então, a gente vem avançando nisso, a gente percebe que os setores mais profissionais do nosso agronegócio já compreenderam. Eles começam a entender cada vez mais que as sanções globais vão superar qualquer tipo de ganho que você possa ter momentâneo com desmatamento, com queimada. E eu acho que essa soma de esforços dentro de um centro de equilíbrio pode dar bons resultados. Criar um consenso geral, médio aqui na nossa casa, de que é preciso enfrentar esses problemas com preparação, com adaptação e com a compreensão de que os eventos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes. São consequência do nosso descaso. E adaptar a nossa realidade e tentar evitar que isso progrida de uma forma ainda mais agressiva é uma missão fundamental de qualquer representante do povo. Mas o senhor acredita que é possível construir um consenso? Acredito que sim, desde que você traga a pauta com respeito. Eu não posso criminalizar setores econômicos, eu não posso criminalizar os setores de preservação, as ONGs que tradicionalmente ocupam esse espaço. Esse não é um debate de nicho, não é um debate de segmento. É um debate de toda a sociedade brasileira. Quando você tem uma tragédia da dimensão que você teve no Rio Grande do Sul e semanas depois você já está num processo muito agressivo de falta d'água e de seca queimada em ambientes como a Amazônia e o nosso Pantanal,
Isso torna cada vez mais claro que é preciso enfrentar o problema, reconhecer a existência do problema e enfrentá-lo. Não enfrentar vai gerar um prejuízo justamente para essas pessoas que estão nesse ambiente. Então, é muito claro você ver a atuação de parlamentares que são, por exemplo, ligados ao setor do agro, como a senadora Tereza, que é uma alta profissional, absolutamente engajada, com compreensão completa. O que ela não quer? O que esse setor não quer? Ser criminalizado, ser penalizado por condutas de terceiros. Isso é absolutamente justo. Então, quando você traz para a mesa e quando você garante um debate legítimo, respeitoso, a chance de chegar a um consenso é muito maior. O que a gente não vai... Mas e com os negacionistas, senador? Você vai processando eles na base da informação. Você sempre vai ter uma faixa da população que vai estar presa em teorias conspiratórias, em bolhas de desinformação. O que a gente tem que evitar é que eles sejam maioria. E aí o trabalho passa por resgatar, por dar a mão, por trocar experiências com a maioria que quer buscar um consenso. Porque a maioria das pessoas não está com pressa para morrer, não quer acabar com o planeta, não quer atrapalhar a sua atividade econômica, não faz sentido. A maior parte das pessoas, quando recebe um relatório de uma universidade séria ou de uma entidade que tem consistência técnica, aceita os dados. É com essa maioria quem dialoga. Com aqueles que ficam presos nas suas ilhas, ele vai continuar tentando, dialogando. Acho que é a missão de qualquer democrata é persistir na tentativa, mas sabendo da dificuldade. Infelizmente, alguns chegaram a um patamar de limitação mesmo, de compreensão. O senhor acredita que a catástrofe provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ela pode ter sensibilizado o parlamento de alguma forma em relação ao enfrentamento de mudanças climáticas e das possíveis causas das mudanças climáticas? Você teve um sentimento muito forte nas casas, você teve uma mobilização, mas você não teve direcionamento das lideranças. As lideranças das casas falharam no endereçamento das medidas corretas. Se acomodaram em medidas mais simples e em deixar que o executivo arcasse com toda a responsabilidade de propor soluções e de realizar suas ações. Cabia, sim, ao legislativo um espaço maior de enfrentamento, para que a gente possa endereçar, por exemplo, a estruturação de um fundo de combate às consequências das mudanças climáticas mais robusto. Garantir financiamento, nós aprovamos a legislação, o presidente Lula já sancionou, eu fui relator aqui no Senado, a deputada Tabata Amaral, primeira autora na Câmara dos Deputados, do projeto que obriga a criação de planos de adaptação para cada cidade brasileira. Mas é um passo muito tímido, nós poderíamos fazer muito mais. E essa experiência que nós temos dessa tragédia, nós tivemos Brumadinho há tempos atrás, nós tivemos a própria pandemia, que não deixa de ser uma grande tragédia de alcance nacional, que nos mostrou a necessidade de ferramentas consistentes e nós não tivemos essa aptidão e na minha visão, muito por falha das nossas lideranças. Senador, um dos temas, né, do plano, ele trata exatamente da agenda governamental e legislações vigentes, né? O senhor pode avaliar se hoje há conflito entre políticas públicas, governamentais e a necessidade de preservação ambiental no país? Existe principalmente uma falta de efetividade, principalmente por falta de financiamento adequado. Se eu não tenho financiamento adequado, não tenho resultado. A gente fez um teste muito interessante em meados do governo passado, quando nós tínhamos operações de GLO, Garantia de Lei e Ordem, direcionadas para a preservação ambiental na Amazônia. A tese era de que, mobilizando os militares para essa atividade, você teria uma redução no desmatamento criminoso, nas invasões, grilagens, queimadas. Nós provamos matematicamente que não era verdade. Quando você compara com períodos históricos, as equipes técnicas do IBAMA trabalhando adequadamente têm um efeito muito maior, com um custo muito menor. Então, falta você ajustar as nossas expectativas e necessidades com financiamento adequado. A pauta ambiental, por muitos e muitos anos, ela foi apenas uma peça retórica, num discurso pronto para agradar um segmento. Então, bastava o candidato ou o governador de plantão inserir na sua fala ou nomear na sua equipe alguma representação dessa pauta e estava tudo resolvido. Bastava isso, era cosmético. Só que o problema chegou num tamanho tão grande que o cosmético não resolve mais. Eu preciso de soluções efetivas, eu preciso reduzir os problemas, eu preciso preparar as cidades e as pessoas para conviver com essa realidade, eu preciso informar a população adequadamente. Eu só faço isso tendo dinheiro. Fala política sem entrar no orçamento é só discurso ao vento. Então, cada vez mais, a nossa expectativa é que a gente possa indicar para o orçamento uma reserva de espaço significativa e ela tem toda a condição de ser amplamente financiada por setores que são naturalmente mais agressivos para o meio ambiente, para que a gente possa preparar a nossa realidade.
Seja no meu estado, Sergipe, seja no Rio Grande do Sul, em qualquer localidade do país, nós temos cidades e comunidades profundamente vulneráveis, que sofrem periodicamente com eventos extremos. Não reconhecer essa realidade e não dar uma resposta adequada é uma responsabilidade muito grande. A gente tem que superar essa etapa. E o que vai além da adaptação climática? Quando você faz adaptação, você está preservando aquela comunidade. Quando você tenta fazer o ajuste do modo de produção e de viver daquela comunidade, você começa a mitigar as causas. Eu tenho que fazer o enfrentamento das causas máximas ou maiores dessa problemática, que é a carbonização. Então, o investimento na transição energética é importante. Essa transição ela não é mágica e ela não deve ser feita de forma atabalhoada ou atendendo a interesses de outros países. O Brasil tem uma matriz de produção energética limpa. De energia elétrica, né? Elétrica, porque de combustíveis fósseis a gente ainda não... Nós temos o biocombustível numa dimensão e numa tecnologia que nenhum país no planeta tem, mas por pressões comerciais externas a gente está saltando essa etapa, indo diretamente para o carro elétrico, para a sustentação elétrica. E aí você tem o problema dos metais raros e das baterias. Então, nós temos soluções brasileiras, nós temos um caminho para percorrer. Os desafios são superar barreiras comerciais estrangeiras, garantir financiamento para isso tudo, garantir que, por exemplo, e aí um exemplo muito consistente, o meu estado, Sergipe, o menor da federação. Sergipe está inserido num contexto de uma das maiores reservas de gás da América Latina. Petróleo e gás são pontos fortes de Sergipe. Eu tenho que garantir que esse estado não seja penalizado na transição energética. Ela tem que acontecer, o planeta precisa, mas aquela população precisa se desenvolver também. Da mesma forma, quando eu penso no norte do país, eu tenho que preservar todo o ambiente da grande área amazônica, mas lá eu tenho mais de 20 milhões de brasileiros. Eles têm que ter acesso a desenvolvimento social. Tenho que ter ferramentas para viabilizar isso. Então, compatibilizar as duas coisas é um projeto de gestão. O Legislativo entra nisso dando as ferramentas, mas quem assume o cargo de incumbente, de governante, vai ter que ter isso como pauta central, sob pena de entregar para a geração seguinte um país ainda mais degradado. Senador, e como engajar esses setores mais desafiadores de descarbonizar? Diálogo e financiamento. O diálogo que vai dar consciência de que não seguir essa linha vai gerar cada vez mais restrições. Eu acabei de participar de uma rodada europeia acompanhando o governo de Sergipe justamente com a pauta de hidrogênio verde, que para eles é um grande objetivo. Mas nas entrelinhas dos diálogos, seja com diplomatas, seja com empresários na Europa, você percebe que existe uma tentação de restrições comerciais para o Brasil apenas para mascarar a ineficiência deles. Quando eles fazem o cômputo da matriz, eles se recusam a reconhecer aquilo que a gente já tem de preservação. Então, por exemplo... Do ponto de vista econômico, é muito parecido com o discurso do agronegócio em relação ao protecionismo europeu também, Exatamente. No final do dia, cada país quer ter a melhor balança econômica possível, a melhor balança comercial possível. E aí você percebe que eles não vão aceitar o nosso hidrogênio verde produzido com energia de hidrelétrica, embora seja uma matriz limpa. Eles querem que você faça um investimento completo na nova geração com solar e eólica para aí sim garantir o selo verde. Isso também se repete com o nosso mercado de carbono. Novamente, as nossas lideranças falham ao não fazer andar e se concluir o processo de regulamentação do mercado de carbono, que é fundamental. Nós precisamos ter métricas brasileiras, selos brasileiros que sejam acreditados no mundo para poder capitalizar isso tudo que a gente tem. Porque o Brasil não vai poder trilhar um caminho de desenvolvimento que outras nações trilharam, que se construíram e hoje são nações ricas à base de uma destruição do seu território e de suas colônias. Não dá mais para fazer isso, o planeta não suporta mais. Então a gente tem um caminho alternativo que vai passar por muito trabalho de negociação diplomática e por uma gestão muito consciente desse desafio. Nós temos agora janelas de oportunidade muito grandes. A gente vai receber o maior evento sobre meio ambiente e clima aqui no Brasil, no seio da Amazônia. Isso talvez sirva para gerar uma energia política suficiente para quem tenha legislações consistentes e a participação do governo federal como gestão mais focada na resolução desses problemas. Mas o senhor está falando da COP30 em Belém, né? O senhor acredita que o Brasil vai ter condições de liderar os debates nessa conferência? É o país melhor colocado para isso. O que nos falta, talvez, é uma definição maior de foco e uma unidade interna. Eu acho que a compreensão de que o momento da eleição se dá a cada 4 anos e que nesse intervalo é preciso governar, é preciso solucionar problemas, ainda é uma carência nacional.
A gente gasta uma energia política muito grande na disputa visando o pleito, visando a eleição. Só que ela demora. E, enquanto isso, as pessoas continuam com as suas necessidades. Então, o que o presidente eleito, tanto faz se agora é o Lula e se antes era o Bolsonaro, sendo uma pessoa responsável, de verdade interessada em atender o cidadão brasileiro, ele tem que descer no palanque do dia seguinte. E ele tem que juntar uma maioria que forme um consenso, que não necessariamente é aquele que ele acredita individualmente, mas tem que ser democraticamente construído. Democracia sempre é a maioria, aqui no Congresso, na gestão, na conquista da sociedade. Hoje você vê uma tentação muito grande de ficar no seu segmento, na zona de conforto da sua bolha. Na minha bolha eu não preciso debater problemas, basta criticar a bolha do vizinho. Basta que gera jogar muito mais pedra. engajamento, né? Muito mais engajamento, é muito mais confortável. Quem sai dessa bolha, em regra, é atacado. É meio que aquele mito das cavernas, né, lá atrás do Platão, né? Você sai da caverna e chega relatando a realidade, e quem está na caverna não aceita a realidade, porque nunca teve coragem de sair e ver a luz e ver os dados da vida real. Acho que todo mundo que se engaja nesse processo político, se coloca à disposição de representar o povo, tem que fazer esse exercício de sair da caverna, conhecer a realidade e trazer de volta a informação consistente. Porque, repito, nenhum ser humano quer o final da sua raça, nenhum ser humano quer acabar com o seu negócio. Ninguém quer ser governado por gente incompetente. Não é natural isso. Agora, se eu não chego com a informação consistente, se eu não dou alternativas, nada acontece. Eu acho que a gente já gastou quase metade de um governo debatendo o governo passado. A gente tem que debater o futuro do Brasil. Cada governante tem que entender que a sua etapa é de transição. O ex-presidente americano Barack Obama usava a expressão uma corrida de revezamento. Você corre o máximo que você pode e você passa o bastão. Mas para essa corrida funcionar, a gente tem que estar correndo para o mesmo lado. Se cada um for correr para um lado oposto, a gente vai ficar parado no mesmo ponto. E o ponto hoje não é bom. O Brasil continua um país desigual, extremamente ameaçado pela questão das mudanças climáticas, extremamente ameaçado pelo crime organizado, que tem conexão com mudanças climáticas. Como, isso senador? É muito claro. A atividade de desmatamento é uma atividade criminosa. Então, aquele avanço agressivo, você tem ali uma zona de atuação do crime organizado muito evidente. Até pela formação... Diferentes tipos de crime se sobrepõem, né? Sim. Tráfico de drogas, desmatamento... Eu uso uma frase que vem muito da minha realidade como delegado de polícia. O bandido, ele é bandido, ele não é obrigatoriamente burro. O que ele quer é a vantagem financeira, patrimonial e desrespeito à lei. Ele não se preocupa com as limitações, ele quer a vantagem. E ele vai identificando pontos de vantagem. O crime organizado no Brasil há muito tempo entendeu que esse avanço ambiental, a grilagem de terras é uma enorme fonte de recurso. A lavagem de capitais que vem daí também da mesma forma. Como eles estão infiltrando nas licitações, no poder público, nos cargos eletivos. Eles vão permear cada vez mais a sociedade. Então o Brasil é um país permanentemente ameaçado por esse problema, que está todo entrelaçado, entremeado. Se o governante de plantão não atenta para isso e não convoca a sociedade, tem que ser toda a sociedade, não adianta ser só bolha. A compreender o problema e defender soluções, a gente não vai sair do lugar. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade histórica muito grande. O mundo inteiro está forçando uma transição energética e a gente está bem colocado para isso. Você tem uma mudança na geopolítica global que está mudando os canais, as linhas de suprimento tradicionais. Então, a China, como grande fornecedor do mundo, já não é mais uma realidade. Existe um espaço para o Brasil ocupar, mas sem um plano de nação aí não chega. Vai ser mais uma janela histórica que a gente joga fora e fica preso nessa nossa armadilha de voos de galinha na economia, de planos que sustentam por algum tempo e depois a gente volta para o nosso ciclo de pobreza. É um desafio tentar romper isso, mas é uma obrigação de quem está aqui. O senhor fala da importância do financiamento e aí eu acho que está tratando tanto da alocação de recursos via orçamento público, quanto também da busca de financiamento internacional para gestão de clima no país, né? Como que isso é possível? Você tem desde parcerias já consolidadas, o Fundo Amazônia é um caso já consolidado, que foi desperdiçado, relegado ao segundo plano por muito tempo, mas o principal, na minha visão, é essa conexão entre a proposta econômica, o uso do capitalismo para a preservação ambiental. O senhor está falando do mercado de carbono? Mercado de carbono, investimento na produção de energia limpa. O Brasil tem toda a condição de se colocar como um grande fornecedor mundial de energia limpa, porque a estratégia mecânica do hidrogênio permite fazer isso. Ficou na história o meme, a piada da ex-presidente Dilma falando em estocar vento.
Você não estoca vento propriamente, mas você estoca amônia, que armazena ali o hidrogênio, que se foi produzido com eólica vai ter o selo de verde e vai ter um valor muito alto no mercado internacional. Você tem metas europeias para serem atingidas, eles não vão conseguir sozinhos. Eles precisam da gente para atingir essa meta. Mas ou eu ocupo esse espaço, ou outros países, por exemplo, ali no norte africano, podem ocupar. É uma corrida permanente entre os países na dinâmica da economia conforme ela vai evoluindo. O Brasil, repito, está muito bem posicionado. Nós temos o conhecimento científico, nós temos já os casos em desenvolvimento. Não acho que a gente vai ter uma dificuldade tão grande de financiamento, porque tem muita coisa já em andamento, muita coisa acontecendo. Mas sem isso ser compreendido como um projeto de país, a gente está agora celebrando os 30 anos do Plano Real. E se você for analisar o que foi o Plano Real, uma parte fundamental é o convencimento da sociedade. A sociedade que é tão machucada, que com toda a justiça não respeita e não confia nos políticos, ela tem que ser convencida a voltar a acreditar. Porque, no final das contas, quem vai fazer a gestão disso tudo é a política. Se eu não tenho o mínimo de acompanhamento do cidadão, de respeito, de engajamento, eu fico muito longe e não consigo nem entender os problemas que irá resolvê-los. A gente tem na nossa história exemplos do que funciona e do que não funciona. Escolher entre eles devia ser fácil. Não é, mas a gente está aqui para tentar facilitar. Senador, vamos voltar um pouquinho para o plano de trabalho da comissão, né? O senhor também pretende tratar de uma estratégia de marketing que as empresas podem adotar para falsear suas ações em relação às mudanças climáticas, né? O climate washing. O que é possível fazer a respeito no Congresso Nacional e como é que o senhor está abordando esse problema na comissão? A gente vai primeiro fazer as audiências públicas, trazer especialistas, tentar gerar um consenso técnico, mas já se sabe que essa é uma estratégia comum, né? Você tentar fazer essa maquiagem de dados para ter o seu selo verde sem efetivamente cumprir a sua meta. Fiscalização adequada, conhecimento amplo e enfim, difundido com clareza são as soluções. Não é uma maioria, mas é uma parte representativa de quem está envolvido nisso que faz esse uso deturpado desse espaço. Eu acho que conforme os eventos extremos estão se somando, o espaço para essa turma vai diminuindo. Porque cada vez mais as pessoas estão propensas a pelo menos gastar alguns minutos da sua vida tentando entender. Eu nasci no Rio Grande do Sul, fui para o Nordeste criança ainda. É muito claro, quando eu acompanho a realidade do meu estado natal, o quanto as pessoas agora começaram a prestar atenção em coisas que não prestavam, como, por exemplo, assoreamento de rios, desmatamento de nascentes, a forma como você está cuidando da ocupação do campo. Não era um assunto relevante, não foi pauta de nenhum governo. Agora vai ser, na próxima eleição, com absoluta certeza. A recuperação do Estado. Eu espero que aí não tenha que ter uma repetição desse tipo de desastre no Brasil inteiro para que a gente possa ter esse tipo de compreensão. O senhor acha que isso já vai ter impacto, por exemplo, nessa eleição? O discurso em defesa do meio ambiente pode ter uma resposta do ponto de vista eleitoral? Seguramente, especialmente quando você conecta, porque o grande desafio é conectar uma questão teórica à vida real das pessoas. Porque o cidadão comum, ele não está acompanhando a política, ele não está preocupado com a mudança do clima, ele está preocupado se o almoço dele e o jantar vão estar disponíveis, se a família vai ter onde dormir, ele está cuidando da vida dele, como a gente diz. Mas agora ele começa a entender que a vida dele vai ser impactada diretamente, que tudo aquilo que ele construiu ao longo de uma vida ele vai perder, porque durante 2 dias choveu demais. E ele nunca prestou atenção para saber se fazia um saneamento adequado, se fazia uma manutenção de comportas, se a casa das bombas que deveria drenar aquela água funcionava ou não. Nunca foi um foco de atenção dele, agora vai passar a ser. Sim, e isso foi uma grande questão em Porto Alegre, né? As bombas não funcionarem de drenagem. Tendo recursos e não tendo a aplicação dos recursos. Acho que ainda não é hora de sair caçando culpados, mas os erros que são constatados têm que ser bem delimitados e estudados para que não se repita. A gente está falando de uma estrutura que foi projetada lá pela década de 70 do século passado e que atravessou esse tempo todo praticamente sem manutenção, esperando o dia da tragédia acontecer. Então, elas aconteceram, elas estão se repetindo. Eu tenho o Pantanal muito abaixo do nível d'água histórico. Eu tenho os rios na Amazônia, alguns deles 1 metro, 2 metros abaixo do nível histórico agora, que ainda não é o período. E no caso do Pantanal, com muitas nascentes no Cerrado, que tem o maior índice de desmatamento dos biomas brasileiros. Né? Agora as pessoas começam a entender que tem uma conexão. Porque antes, quando você falava assim, preservação, você pensava na Amazônia, lá longe. Ninguém ia estar, não é um problema meu, não está aqui.
eu não vou sofrer nada com isso. Cada vez mais as pessoas começam a entender, sim, é um problema seu, e você, seus filhos, seus netos vão sofrer por conta disso, porque o clima é todo conectado. E se a gente abrir mão desse grande ativo que nós temos, o Brasil perde talvez seu maior diferencial competitivo no mundo. Aquilo que nos colocou em uma rota de desenvolvimento, que é essa produção de commodities, especialmente agrícolas, vai se perder, porque eu vou ter que fazer todo um rearranjo no território nacional e enfim, com investimento, com custos pesadíssimos. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a sociedade sobre a importância de agir agora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas? A mensagem é: preste atenção, é um problema seu. É tão um problema seu como é o assalto na vizinhança, como é a falta de emprego, quando é o preço da gasolina. Isso tudo está, de certa forma, conectado, afeta a sua vida. E a solução para esses problemas, numa democracia, está na boa escolha da política. A cobrança do gestor, do parlamentar, para que tenha compreensão do problema, enfrente esse problema com qualidade, faça com que as respostas sejam colocadas na mesa e, num processo que tem que ser contínuo e permanente, a gente vai ter o endereçamento do Brasil para uma nação que vai liderar esse processo no globo de preservação do ambiente, de produção de energia limpa e de uma sociedade mais igualitária. Eu acredito muito nesse potencial que o Brasil tem. Nunca vai ser um desafio simples. O Brasil tem uma das elites mais cristalizadas do mundo. É uma elite que não precisa mudar e melhorar para continuar elite. É uma herança nossa do tempo da escravidão. A gente tem que romper um pouco isso, porque mesmo essa elite agora, cada vez mais vai ter que morar num condomínio mais fechado do que nunca, mais alto do que nunca, mais distante do que nunca. E que pode ser afetado por chuvas. Como foi em Porto Alegre. A água entrou na casa do rico e na casa do pobre. E o desastre da seca, o preço dos alimentos que muda de acordo com a mudança climática, isso vai afetar todo mundo. Acho que essa compreensão, esse pedido de atenção é a grande mensagem que a gente deixa. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado.